vai poder, quem não puder assistir aqui agora, vai poder depois assistir a essa conversa. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, ali, mais de um mês atrás, começou a história aí a discussão dessas ADNP, e o grande problema foi que houve a conversa, eu diria que teve problemas. Então, de um lado, nessa redação final aí das ADNP, os principais problemas, né, que geraram, né, vários de vocês aí dizendo, puxa vida, eu estou vendo aqui que as disciplinas que eu não recebi nenhuma oferta de ADNP, de fato, até agora, as propostas que eu recebi, tem até o fim do dia de hoje, tá? Mas eu recebi 6 propostas apenas de ADNP. Então, e pior, né? Vocês não podem se matricular naquilo que vocês não estavam matriculados antes, tal como vocês puderam ver aí nessa resolução. Claro, tudo isso é muito frustrante. Do nosso lado, eu diria que até vários professores estavam se programando para ofertar a DNP, porém, algumas questões aí pegaram. Bom, como vocês viram na resolução, para que houvesse oferta, tinha que ter 75% de concordância dos alunos. Esse 75% não quer dizer que o aluno tinha que dizer que ia participar da ADNP, mas ele tinha que dizer que ele não era contra a ADNP ser ofertada. Tomando por base a minha disciplina lá de programação de robôs, eu tive 7 respostas, sendo que de 13, né, de 13 alunos matriculados, sendo que um deles falou, como a disciplina tem uma parte presencial, eu queria fazer essa parte presencial. Então, mesmo que eu assumisse que essa resposta dele era não sou contra, ainda assim eu não teria os 75%, eu teria um pouquinho acima de 50%, né? 7 de 13. Então, isso aconteceu com vários professores, que tentaram fazer lá um primeiro questionamento, né? E acabou não acontecendo essa adesão aí dos colegas de vocês. Observação, a não resposta a um e-mail lá de oferta de ADNP, ela implicava em resposta não concordância. Então, eu contabilizei lá no meu caso, lá da minha disciplina Programação de Robôs, 7 respostas de 13, não deu os 75%, então eu não teria que ofertar essa disciplina como ADNP. Tá? Isso aconteceu com vários professores, não quero dizer que, enfim, todos vocês passaram por essa situação. Uma outra situação muito importante, e aí eu publicamente digo isso, olha, a resolução foi muito infeliz quando ela incluiu aquele artigo 18, exato, o artigo 18 lá da resolução, que fala que o professor que optar por fazer a DNP automaticamente permitirá a utilização do seu nome, imagem, voz, relacionados às atividades e materiais utilizados, e eles iam ficar, não eram mais de propriedade do professor, seriam da UTF-PR, sem ônus para o UTF-PR sobre qualquer coisa que fosse gerada, mas de inteira responsabilidade do professor. Olha, sinceramente, eu acho que isso foi um tiro no pé. Porque, ao fazer isso,
ela diz, o professor é responsável por tudo que ele fizer pode ser usado, foi muito infeliz. E aí tem algumas explicações. Primeira infelicidade. Olha, veja o meu caso. Eu vou ofertar, eu estou me dispondo a gerar um material ali para essa disciplina Programação de Robôs. Ele tem que ser melhorado. Eu não sou louco de dizer que o que eu fiz até agora tá bom. Tá? Eu tenho autocrítica, eu não sou louco. Então, meu material ainda não tá bom. Né? O pessoal lá, os alunos que me deram feedback, eles estão me dando feedback, eles dizem, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, então eu estou inclusive trabalhando na melhoria desse material. E aí, assim como eu, outros professores estão trabalhando na elaboração desse material. Então, isso aí vai... qual é a ação alternativa? Né? Até respondendo aqui o Emanuel, não, só quis dar um contexto. Ele comentou aqui, vai ser só um esclarecimento sobre a situação atual? Na verdade, o comecinho aqui antes de mais nada, um pedido de desculpas, né? Por que a DNP não está saindo? Um dos motivos principais foi de fato, essa questão das dificuldades técnicas, né? Mas aí na sequência eu vou falar sobre o exame de suficiência e sobre os projetos de ensino, que é o que eu acho que vai interessar vocês. Então, por favor, não saiam daí. Resistam. Eu sei que eu falo demais. Inclusive, vocês podem ir mandando seus questionamentos. Mas vamos lá, deixa eu antes finalizar a minha contextualização aqui. Bem, um problema grave, então, foi esse artigo 18. Por quê? Eu não sei se o meu material que eu estou gerando ali para programação de robôs, se ele é bom o suficiente para ficar disponível para todo mundo. Segundo, eu não tenho nenhuma assessoria legal para dizer que aquele material não tem nenhum problema. Ou seja, a UTF-PR, no mínimo, tinha que prestar alguma assistência no sentido de dizer, beleza, vi o teu material, ele não tem nada demais. Sinto muito, eu não sou advogado. É simples assim. Um outro problema que aconteceu, e aí eu finalizo falar dessas ADNP, é que em várias disciplinas o professor ele está acostumado a dar suas aulas presenciais e aí ele acha que a prova dele, a avaliação que ele vai dar da disciplina tem que ser presencial. Então tinha muitos professores dispostos a ofertar a DNP, só que aí não podia finalizar a disciplina porque não tinha como fazer a avaliação presencial. Esse foi outro motivo. Aliás, teve vários problemas, né, que afetaram a oferta aí, então a decisão dos professores de ofertar a DNP. Eu tenho 2 disciplinas na mecatrônica, nenhuma delas vai ser a DNP. No primeiro período, introdução à mecatrônica, a gente não tem, a gente tem aqueles atividades de laboratório, a construção do AGV, e acho que sem fazer aquilo ali, a disciplina fica, ou seja, a disciplina perde bastante do seu sentido de ser. Então a gente achou, eu e a Simone Acosta, melhor esperarmos a volta das atividades presenciais. A outra, a programação de robôs, não teve os 75% e eu também esbarrei naquele artigo 18 lá. Até aqui, então aí respondendo para o Onari que perguntou, puxa vida, só 6 ADNP até agora, tá? Tem até o fim do dia
para os professores registrarem as suas intenções de ofertar a DNP. Se a reunião é interativa, com certeza. Quem quiser fazer alguma pergunta ou interromper aqui, é só escrever aí no chat, falar, que aí eu passo a palavra, tá? Eu sei que eu falo pra caramba, mas assim que o chat está aberto, aqui eu tô lendo ele, assim que alguém escrever falar, eu vou interpretar como você quer fazer alguma pergunta, até porque a tua pergunta pode ser a pergunta de vários colegas. Então, não fica receoso em relação a me interromper, tá? Por favor. Bom, então, falando das ADNP, o prazo é hoje, vamos aguardar. Em princípio, lógico que o colegiado do curso, que inclusive tem alunos representando, ele dificilmente vai rejeitar uma DNP proposta. Aqui, até aproveitando a pergunta ali do Faca Tramontina. As aulas, quando elas retornarem, aliás, essa é outra questão que eu sugiro que vocês, inclusive, se manifestem lá com o DCE, porque eu até sugiro que o DCE tenha uma participação importante nesse processo aqui, tá? E, sem querer fazer campanha política para ninguém, a gente está, acho que vocês têm recebido as informações, a gente está na iminência de ter a consulta para reitor. Então, vocês, alunos, estão com a faca e o queijo na mão para fazer todos os questionamentos e manifestar todas as frustrações de vocês. Claro, não vai xingar a mãe do candidato, que aí você já encerrou o diálogo. Mas a minha sugestão, tanto o colegiado, o centro acadêmico do curso, como o próprio DCE, podem sim, e eu até diria que devem, gerar documentos dizendo o que pensam, o que esperam e etc. Vamos dar a palavra aqui para o Igor. Aliás, desculpa, eu não respondi ao Faca Tramontina. Então, as aulas vão voltar do zero, começar do zero. Lembre-se que oficialmente a gente teve um quarto do semestre. Então, sei lá quando ele vai começar. Mas, oficialmente, ele não vai começar do zero. Ele vai começar como se já tivesse sido dado 25% das aulas. Oficialmente já foi. Se alguém vai me perguntar quando vai acontecer essas aulas presenciais, cara, eu não tenho a menor ideia. Desculpa, mas isso aí eu deixo lá para a Prograde, e acho que só a Prograde, né? O Prograde é a Pró-Reitoria de Graduação, só eles podem dizer quando essas aulas vão começar e de que forma vão começar. Eu, como coordenador, vou dizer para os professores, lembre-se que você deu a tua última aula presencial lá em março. Portanto, duvido que você, inclusive, professor, lembre o que foi que você falou lá na tua aula de março. Eu não lembro. Eu sou sincero para dizer isso. Então, é lógico que eu vou começar do zero. Mas isso aí vai de cada professor. Igor, faça a tua pergunta lá, que eu já falei demais. Fala, professor, tudo bom? Consegue me ouvir? Tudo bem? Acho que todos ouvimos. Show de bola. Seguinte, a minha pergunta era um pouco parecida com o que o senhor acabou de falar, mas eu gostaria de saber, porque assim, oficialmente a gente teve 4 semanas de aula, só que 2 delas foram presenciais e 2 foram à distância. Esse é o problema. Então, até que ponto isso é válido considerar como 4 semanas oficiais, sendo que a gente tem professores que, por exemplo, passam listas de 150, 200 exercícios, contando como se a matéria tivesse sido dada e não foi dada, até porque a gente estava em casa. Você acha que isso não deveria afetar, considerar isso como
aula dada ou não? Olha, ótima pergunta. E é por isso mesmo que eu falei aquilo que eu falei antes, a respeito de tanto o centro acadêmico como o DCE gerarem documentos oficiais, porque essa é uma preocupação, isso que você acabou de falar é uma preocupação legítima. Isso aí o aluno tem que se preocupar mesmo, né? O professor, em princípio, vai dar essa lista. Oficialmente, lamento dizer, 4 semanas de aula foram dadas. Agora, aí cabe a reclamação, né? Ou a manifestação de preocupação, de o que vocês estão fazendo aí, né? Olha o que vocês estão fazendo aí. Quer falar mais alguma coisa, Igor? Sim, sim, é mais uma pergunta. A questão como é que eu posso dizer? A, gen- Pior que eu não sei nem como dizer isso, Arthur. Desde que não seja Porque assim, palavrão, pode. não vai ser. Porque assim, a gente tem como oficial que seja 75% dos votos, ou 75% da turma, para ser aprovada a DNP ou não. Isso. Só que por exemplo, quem não tem condições, quem não tem internet em casa, coisas assim, ele não vai conseguir acessar nenhum formulário. Então Então, já é um aluno a menos votante. Esse aluno não deveria ser 75% dos alunos votantes? olha, o que vale é o documento. E aí essa resolução, ela definiu dessa maneira, Igor. São questionamentos que foram encaminhados lá para eles. Cara, eles no primeiro momento, na primeira versão da ADNP, eles queriam que 100% dos alunos respondessem. E se não tiver 100% de resposta, a ADNP estava automaticamente cancelada. A gente falou, vocês estão loucos, né? Pelo motivo que você acabou de falar. Não vai, É, não vai ter 100% de resposta, nunca tem. Nem quando o aluno está cursando, ele responde necessariamente. E mais, né? Teve um outro tiro no pé ali, quando o próprio anexo 2 ele pediu informações pessoais do aluno, CPF, conta corrente, se o aluno é cotista ou não. Cara, em primeiro lugar, era só para o aluno falar sim ou não. Mais nada. Por quê? Todas as outras informações estão no sistema acadêmico. O sistema acadêmico tem o CPF de vocês. Se algum aluno recebe algum tipo de auxílio da UTF-PR, o NUAP já tem a conta corrente de vocês. Se vocês são cotistas, quando há o ingresso, o início lá no primeiro período lá do curso, 50% dos alunos são cotistas, de alguma forma, tá? O sistema acadêmico já tem essa informação, tá? Aliás, para quem não sabe, 50% da turma é cotista. sim. Então, não precisava dessa pergunta. Pessoalmente, eu não mando minhas respostas de dados pessoais por e-mail, de jeito nenhum. Eu não confio. Sim. Então isso é um problema sério. Bom, algo mais? Não, era só isso. É porque eu perguntei sobre isso especificamente, porque a minha irmã estuda letras na UTF-PR também, e Sim. a turma, 75% da turma dela seriam 37 alunos. E no formulário dela tiveram 37 respondentes, e 36 queriam a DNP. Então a gente tem quase 90% dos votantes, mas não tem os 75% da turma, entendeu? Então, tipo, quem votou queria, mas é isso que estava me preocupando, entendeu? Eu só queria dar uma resposta Não, mais. mas foi isso mesmo que eu tentei falar Sim, quando eu sim, estava não, entendi. explicando das Entendi. ADNP, que Uhum. o grande problema é as regras, elas acabaram sendo muito rígidas. Sim, Na sequência, eu quero justamente falar sobre aqueles projetos de ensino, porque vários, na verdade, tudo bem, até aqui eu recebi seis propostas de ADNP, entre todos os períodos lá do curso, porém, a quantidade de professores dispostos
a ofertar um projeto de ensino e, consequentemente, eventualmente, viabilizar um exame de suficiência, esse número é grande, tá? Até aí, tudo bem? Mas, o professor, esse exame de suficiência é um pouco delicado, porque, por exemplo, se for uma DP do aluno, teoricamente, pelo estatuto da UTF, o aluno não poderia fazer o exame de suficiência. Nesse exato momento agora pode. Naquele artigo lá que fala do exame de suficiência, ele fala que essa regra aí foi quebrada. Show. Se você era aluno, se você está matriculado na disciplina, você pode pedir o exame de suficiência nesse período aqui, entre aspas, das ADNP, né? A Prograde vai liberar em agosto o calendário certinho de como vai funcionar as ADNPs, e aí a gente pode conversar melhor sobre elas. Show de bola. Porque o que pode acontecer? Primeiro, pode acontecer, então, nessas disciplinas ADNP que vão acontecer, o aluno pode ir fazendo a disciplina. Bom, no que terminar a ADNP, ele vai ter a avaliação dele, tá? É o fim do semestre dele, para essas disciplinas, ok? Agora, se ele quiser, antes desse período, lá em novembro, alguma coisa assim, pedir o exame de suficiência, ele pode. Se não, ele pode ir até o fim da ADNP, vai ter avaliação. Ou ele passou ou ele reprovou, certo? Bom, vou supor o seguinte, a maior parte de vocês não vai ter ADNP, mas vários de vocês vão ter a possibilidade de fazer algum projeto de ensino, e se for por falta de projeto, vocês podem inclusive fazer programação de robôs comigo, né? Esse que vos fala. Por quê? Porque quando você faz o pedido lá do exame de suficiência, e aí você pode fazer isso inclusive depois, lá em dezembro, sei lá, pode pedir para fazer esse exame de suficiência a hora que você quiser, né? E como esse material vai estar disponibilizado, né? E eu, além disso, estou prevendo que eu vou deixar lá um dia por semana para atender os alunos. Então, digamos, o aluno que está lá no primeiro período, segundo período, ele ainda não fez sistemas a eventos discretos, que seria o pré-requisito da disciplina, programação de robôs. Porém, quando você pede o exame de suficiência, você não precisa atender os pré-requisitos, tá? Então você pode pedir esse exame de suficiência a hora que quiser. Como o Igor acabou de falar, normalmente, se o aluno tem uma reprovação na disciplina, ele não pode mais pedir exame de suficiência daquela disciplina, tá? Isso foi quebrado agora nesse período aqui da ADNP. Então, por exemplo, vamos supor aí que alguém fez uma disciplina no semestre que passou, ou seja, lá em 2019, e digamos que foi reprovado, tá? Aliás, eu preciso confirmar essa informação, mas é um questionamento que pode ser enviado. É de o aluno pedir para fazer o exame de suficiência dessa disciplina. Em princípio, enquanto estiver rolando as ADNP, só pode pedir exame de suficiência da ADNP, do que tiver matriculado. Mas eu acho, já que essa resolução ela é enquanto valer o semestre, e aí, quando voltarem as aulas presenciais, o semestre vai continuar, tá? Então, mesmo lá, o aluno vai poder fazer esse exame de suficiência de algo que ele fez e eventualmente reprovou. Eu vou confirmar essa informação, tá? Ela não está 100% correta, ou 100%, não estou 100% certo disso. Mas, de qualquer maneira, você vai poder
nesses projetos de ensino, se o aluno quiser, ele pode pedir para fazer o exame de suficiência nesses projetos de ensino. Vários deles vão ser relacionados a alguma disciplina, como é o caso lá que eu estou contando de programação de robôs. Então, você pode ir lá e pedir o exame de suficiência de programação de robôs, a hora que você quiser, a partir do momento lá que o calendário definir que você pode, tá? Porque aí vão ter duas situações. Quem está fazendo a DNP, quem não está fazendo. Então, a Prograde ainda precisa esclarecer melhor como que vai funcionar isso daí. Até aí, Beleza. tudo bem, ô Igor? Tá? Era só isso, beleza. Obrigado, professor. Tá? Agora, vai ter esses projetos de ensino aí que eu vou falar, né? Eu vou dar antes a palavra aqui para o Eric. E a intenção, e pelo menos vários professores conversaram, digamos, ele não ofertou a DNP porque ele quer, ele acha que a avaliação dele tem que ser presencial. Esse professor, então, ele pode ofertar agora esse projeto de ensino, porque o projeto de ensino é uma coisa totalmente flexível, tá? As regras vão ser definidas pelo professor, e aí ele informa para vocês. Eu até já mandei um primeiro e-mail para os professores. Eu até vou mandar um e-mail para vocês, que vai ser meio que uma cópia do que eu mandei para os professores, tá? Até para vocês, acho que é uma questão justa, né? Vocês saberem o que eu, coordenador, estou conversando com os professores. E aí, em cima disso, vocês podem começar a mandar e-mail. Aliás, seria até interessante, né? Eles vão me xingar, mas sim, entra na fila dos que me xingam. Vocês, então, podem mandar um e-mail para o professor manifestando o interesse de vocês em participar de projetos de ensino aí das disciplinas que vocês estão cursando. E, porque na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, né, vamos falar assim, ele pelo menos está oferecendo um material de ensino, você tem alguma coisa para fazer nesse período. No melhor das hipóteses, você pode, a partir desse material, fazer o exame de suficiência, ou tem essa situação também, você participa das atividades lá do projeto de ensino, só que você deixa para fazer a avaliação quando voltarem as atividades presenciais. Isso essa jogada você também pode fazer. Ou seja, você aproveitou esse período para estudar, ver se você se sente seguro ou não na disciplina, e aí você pode, inclusive, esperar as atividades presenciais para solicitar esse exame de suficiência. Ok? Até aí? Aliás, uma observação importante, já que eu falei lá do exame de suficiência. O único grande cuidado que vocês precisam ter ao pedir um exame de suficiência é que esse exame de suficiência, aprovado ou reprovado, ele vai para o histórico de vocês, tá? Ou seja, só peça o exame de suficiência se você realmente se sentir preparado. Não peça por pedir, porque senão você pode ter essa reprovação e a nota que você tirar no exame de suficiência vai lá para o teu histórico como reprovação no exame de suficiência. Não é o normal, mas eu até já tive aluno, enfim, enquanto coordenador, o aluno pediu para fazer o exame de suficiência e não passou. No regulamento anterior, isso não ia para o histórico. Agora mudou, isso vai para o histórico sim, tá? Então esse é o único alerta em relação ao exame de suficiência. Peça apenas se você se sentir seguro para pedir. Vamos lá. Eric, teus comentários. Olá, tudo bom? Consegue me ouvir? Sim, sim. Então, professor, eu tenho um questionamento, na verdade, sobre aquelas 2 semanas que a gente teve de aula, porque muitos alunos vieram me perguntar
e na verdade eu fiquei meio sem saber responder, porque naquela primeira emenda falou que aquelas 2 semanas os professores deveriam produzir um material que era para valer como presença, correto? Isso. Porém, alguns professores, inclusive um professor que ofertou uma das ADNP, considera aquelas listas que ele deu durante o tempo da ADNP como 10% das notas de lista. Está válido ele pegar esse material que foi produzido como nota, ou aquele material só pode ser contado como presença mesmo? Ó, nas ADNP não vai haver conta de frequência. Então, mesmo que o aluno não tivesse assistido nenhuma aula, não vai, ou ninguém vai reprovar por frequência, tá? Então, essa é a primeira observação importante, viu, Eric? Então, agora, se o professor passou listas, ele pode pedir, ele tem o direito de incluir essa lista na nota final. Óbvio que você tem todo o direito de tirar dúvidas, né? Até porque, em princípio, a regra da DNP, ela prevê 10% das atividades, elas são síncronas, ou seja, é como se o professor estivesse na sala de aula, no caso, como a gente está aqui. Pelo menos 10%. O que implica em ele também prever tempo de atendimento de aluno. Tá? Aquelas períodos lá de atendimento de aluno, ele vai ser ainda mais importante. E você tem todo o direito de pedir, claro, marca lá um horário lá com o professor, vê lá se ele vai atender naquele horário que ele indicou a princípio lá nas permanências dele, para que você possa contatá-lo e tirar quaisquer dúvidas. Beleza? Eric? Beleza, professor. Era isso que você respondia ou não? Era mais ou menos isso, porque na verdade na carta lá ficava falando sobre, não falava sobre nada de material de nota, e muito professor só mandou lista, e hoje eles estão considerando como parte da nota, como matéria, tipo, avaliativo, sabe? Que não, na verdade a gente tinha entendido que não podia ter nada avaliativo naquela época. Tá. Ó, a ADNP é a conclusão da disciplina, tá? Então, justamente esse foi um questionamento, inclusive, de muitos professores. Se não pode ter avaliação presencial, o normal é que o professor passe listas para vocês. Para quem for fazer a DNP, o normal é que essas listas é que vão definir a nota final de vocês. Sim, não, talvez. Eric? Sim, professor. Né, que você estava em silêncio. Porque não pode, o que não pode é avaliação presencial. Então, professor, o jeito mais fácil, com certeza, é através dessas listas, né, para avaliar os alunos. O que no caso lá do projeto de ensino, não necessariamente o professor precisa aplicar ali provas, tá? Até o único comentário, um comentário muito importante. Esses projetos de ensino que os professores vão começar a propor, né, e que eu até sugiro a vocês que não receberam nenhuma proposta de ADNP, que peçam para o professor, escuta, você não está disposto aí a fazer um grupo de estudos, a fazer alguma coisa, para que de alguma forma eu me prepare para quando voltar aí às atividades presenciais, ou inclusive pedir o exame de suficiência, porque pode acontecer isso. Tem professor que não ofertou a DNP, como eu disse antes, pelo simples fato de que ele queria fazer prova, né, presencial. Só que você, nesse caso lá do projeto de ensino, isso é uma atividade à parte. Inclusive, ela pode até contar com atividades complementares.
tanto para vocês como, no caso, lá para o professor que promoveu. O que, diga-se de passagem, é bacana também, né? Até aí, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Ok, 100%. Ok? Bom, posso falar então lá dos projetos de ensino? Eu mandei para vocês aí, acho que vocês receberam, como a gente estava preocupado, né? A gente, professores e coordenadores de curso, preocupados com essa adesão às ADNP, a gente já começou lá, desde algumas semanas atrás, a conversar sobre possíveis outras ações, né, para que vocês não percam esse tempo, né? Se alguém me perguntar quando voltam as aulas presenciais, eu não sei, né? Eu não sei, e as informações que a gente tem até aqui sobre o retorno dessas atividades presenciais, elas não são muito otimistas, né? Ou não são nada otimistas no Brasil inteiro, né? Então, não vou fazer nenhuma conjectura, nenhuma previsão sobre o retorno das aulas. Agora, para vocês, ficar o ano inteiro de braços cruzados também é frustrante. Acho que é, né? Se eu já estou frustrado aqui de estar nesse confinamento, imagino que vocês ainda mais. Então, essas atividades, esses projetos de ensino, eles justamente são a resposta que a gente está tentando dar para que vocês possam ter atividades, que essas atividades, eventualmente, não necessariamente, tá? Cuidado. Eu não estou aqui prometendo que o professor que ofertar o projeto de ensino, que ele vai dar a matéria inteira. Mas ele, pelo menos, vai se propor dar uma parte da matéria. Vamos pegar um exemplo aqui. A manufatura integrada, que é uma disciplina lá do 8º período. A manufatura integrada, ela prevê você fazer... Desculpa. A disciplina manufatura integrada prevê que você tenha as atividades no laboratório. Então, a disciplina precisa da célula de manufatura. Você vai implementar alguma coisa lá na célula de manufatura. Então, o professor Sidney, ele disse, eu não vou ofertar isso aqui. Não vou ofertar porque se eu ofertar isso aqui, no fundo eu estou prejudicando o aluno, né? Porque não vai estar fazendo essas atividades presenciais e ele vai precisar desse material para depois fazer lá o projeto integrador. E para quem já fez o projeto integrador e a manufatura integrada, você vai perceber que se você já fez a disciplina projeto integrador, programação de robôs, programação CNC, o projeto integrador 2 ele é extremamente simples, né? Vai ter muito pouca coisa sobrando para fazer lá no projeto integrador 2. Você leva ele nas costas, literalmente. Então, o que o Sidney vai fazer? Tenha uma parte lá da teoria que ele pretende ofertar como projeto de ensino, mas ele não está matando os conteúdos da disciplina. Ele só está ofertando parte do conteúdo para a hora que voltar às atividades presenciais. Aí você pode, pelo menos você já teve mais conteúdos e aí você já mais rapidamente pode eliminar essa disciplina. Tudo bem até aí? Então, a ideia do projeto de ensino, aí eu peço para que vocês, inclusive, assistam aquele vídeo lá do YouTube que a Dirgrade gerou. Aquele vídeo, em princípio, é para os professores explicando como operacionalizar
os seus projetos de ensino, mas ele também é interessante para que vocês saibam o que pode ser feito e como pode ser feito. Então, com conhecimento aí de como o projeto de ensino pode ser ofertado, e aí eu sugiro, né? É uma sugestão, que vocês solicitem aos professores das disciplinas, né, que ele eventualmente desenvolva lá um projeto de ensino, porque aí pelo menos ele está disponibilizando materiais para disciplinas aí que você está tendo ou vai ter. Um detalhe importante: no projeto de ensino, o projeto de ensino ele não precisa ser necessariamente sobre uma disciplina que você está fazendo, tá? E ele não necessariamente ele contempla todos os conteúdos de uma disciplina. Agora, o projeto de ensino ele não impede que quem não está cursando uma determinada disciplina peça para participar desse projeto de ensino, até para ver como que é a disciplina, e até para se preparar ou considerar a possibilidade de pedir um exame de suficiência. Então, eu acho interessante. Pessoalmente, eu acho interessante o projeto de ensino. E eu torço muito para que ele vingue, ou seja, para que vocês, alunos, se interessem em participar de projetos de ensino e que hajam alunos interessados em que haja professores e alunos, né, para esses projetos de ensino. Não tenho bola de cristal, então tudo isso aí fica nas mãos de vocês. Ok? Perguntas? Um esclarecimento aqui. Num primeiro momento, eu tô mandando um e-mail lá já mandei até, para os professores do DAMEC, pedindo para que ele manifeste o seu interesse de ofertar algum projeto de ensino até o dia 8 do mês que vem. Então, é uma torcida. Por quê? Porque aí a segunda metade de julho são as férias docentes. E seriam também de vocês, né? Então, eu queria que antes de vir essas férias docentes, que a gente já tivesse alguma informação sobre quais professores estão dispostos a ofertar projetos de ensino. Tá certo? Agora, e aí é uma outra boa notícia, o projeto de ensino, ele é fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, o professor pode ofertar. Né? E em função aí da liberdade, da flexibilidade desse projeto de ensino, nada impede, inclusive, que vocês, digamos, quem tem interesse lá em engenharia biomédica ou quer se aprofundar mais nessa área de engenharia biomédica, manda e-mail lá para o professor e vê lá se ele não planeja fazer um grupo de estudos referente a esse tema. Tem alguns de vocês aí que manifestaram, inclusive para mim, o gosto lá pela computação. Existem, inclusive já tem até projetos de ensino em andamento voltados para essa área de computação. Então você pode aproveitar esse período para complementar a tua formação. Uma observação à parte, repare que existe uma porção de cursos aí sendo ofertados online fora da UTF-PR, tá? Então tem aquele... Bom, tem vários, né? Tem vários. Eu mesmo me inscrevi num lá da Udemy.
Então, essa Udemy é uma que está, Udemy, Coursera, eles estão disponibilizando, deixa eu escrever aqui. Eles estão disponibilizando cursos, né, que você pode se inscrever. Bom, deixa eu passar a palavra aqui. Bom, então, professor, queria saber se tem como eu me inscrever para a mesma matéria da turma. Tá, bom. Na ADNP, a ADNP não tem matrícula, tá? Então, no caso aqui, o Luca, ele está perguntando lá sobre o desenho de máquinas 2. E aí está dito que só o Laércio vai ofertar. O que é uma observação interessante. Então, pelo que eu estou entendendo, o Luca, ele não pertence à turma do Laércio, tá? E só o David, ou melhor, ele pertence à turma do David. E apenas o Laércio vai ofertar essa ADNP. É isso, Luca? Bom, como é que fica essa situação? Você pode pedir manda um e-mail lá, no caso o Luca, né? Manda um e-mail lá para o Laércio para que você possa participar como ouvinte, tá? Você não vai se matricular em desenho de máquinas 2, você vai participar como ouvinte. E aí, já que você vai participar como ouvinte, aí você pergunta, escuta, como que você vai fazer, no caso lá, o Laércio, o professor Laércio. Laércio, como que você vai fazer as avaliações de desenho de máquinas 2? Posso pedir o exame de suficiência de desenho de máquinas 2 para você? Ou seja, já que você que está aplicando aí o exame de suficiência, posso fazer esse exame de suficiência contigo? Usando, no fundo, rigorosamente, usando as avaliações que você está aplicando para os teus alunos de desenho de máquinas 2, veja, é uma coisa, é no fio do bigode. Porque você vai perguntar, você vai conversar com ele, no caso o Luca, né? Ele vai conversar com o professor e o que o Laércio viabilizar, aí você vai lá e faz, né? Luca, respondi para ti ou não? Tô lendo aqui o chat aqui. Bom, o Nitael, deixa eu ver se eu pulei alguém. Tá. O Nitael, ele... o Luca entendeu, beleza. O Nitael, ele fez o seguinte... Aliás, você quer falar, Nitael? Alô? Alô? Fala, Nitael. Licença, professor. Estava desligado o microfone sem querer. Eu fiquei com duas dúvidas principais em relação aos projetos de ensino. A primeira é o seguinte: no ofício que o senhor mandou para a gente, diz assim que esses projetos de ensino eles podem ser ofertados presencial, semipresencial ou EAD. Isso para esse período agora que a gente está agora, tipo, o professor pode ofertar alguma coisa presencial agora? Não. É que é o seguinte, esse ofício é um ofício que vai continuar valendo mesmo depois de terminar a pandemia, certo? Uhum. Eu vi essa parte ali e falei assim, isso aqui vai gerar confusão. Ainda bem que você perguntou. De fato, tá escrito isso lá no ofício, que eventualmente o professor pode fazer atividades presenciais. Efetivamente, tem uma situação lá que só que é possível, viu, Nitael? Nesse momento. Tem o pessoal que está trabalhando
em projetos ali relacionados ao Covid-19. Então, digamos, o aluno lá da Química, por exemplo, ele está produzindo álcool gel. Então, essa é uma atividade presencial que ele pode fazer nesse exato momento. Mas existe uma limitação em relação ao número de pessoas, não tem nada a ver com aluno, é o número de pessoas que podem estar presentes num ambiente qualquer durante esse período aqui da quarentena. E esse número é bem baixo, né? Se não me engano, não pode ter mais que 10 pessoas num ambiente físico. Até aí, respondi ou não? Respondeu, sim. Nessa parte do presencial. Mas você ia perguntar mais coisa. Então, e aí a segunda é o seguinte, professor. Eu achei interessante essa questão de a gente poder participar, inclusive, de matéria que a gente não está matriculado. Isso. Só que como é que seria feita essa divulgação assim dos projetos de ensino que estão abrindo? Como que o professor mandaria para a gente? Beleza. Então, eu estou pedindo para os professores se manifestarem até agora, dia 8 do mês que vem, se eles estão dispostos ou não a ofertar um projeto de ensino. E, bom, eu até estou dizendo que eu vou, né? Então, se faltou alguma coisa, bom, tem programação de robôs lá que você pode participar. Mas aí, no dia 9, eu vou pegar, então, todo mundo. Inclusive, essa é uma ação conjunta minha, da engenharia mecânica, e eu quero ver se o Daelne, qual a data que o Daelne vai estabelecer para isso, porque o Daelne também está falando a mesma coisa. Então, assim que a gente tiver informações, ela vai ter que ser divulgada publicamente, né, e amplamente, porque a gente justamente está considerando, e essa é uma parte importante do projeto de ensino, que é quem eventualmente não está matriculado numa disciplina, que possa participar dessa disciplina. Na verdade, não vamos chamar de disciplina, né? É o projeto da disciplina. Né? Porque o fato de você participar desse projeto de ensino não elimina a necessidade de você cursar essa disciplina. O que eventualmente pode acontecer. Você está em que período? Eu tô no terceiro. Terceiro, beleza. Então, vamos supor, uma situação é você pegar e participar de um projeto de ensino lá do terceiro período, ok? E aí você depois decide se pede ou não para fazer o exame de suficiência. Uma outra situação, eventualmente pode haver lá um projeto de ensino do quarto período, quinto período, sexto, e você pode também pedir para participar. E se você quiser, se você se sentir confiante, você pode inclusive pedir o exame de suficiência dessa disciplina, do quarto, quinto, sexto período, do período que for. Ok? Então, eu quero, no dia 9, agora, de julho, fazer uma primeira divulgação. Veja, é uma primeira divulgação dos projetos de ensino que já tiverem sido oficializados, ou seja, que o professor já disse, ó, eu quero fazer isso aí. Em princípio, a nossa intenção é que, assim como as ADNP começam lá em agosto, que os projetos de ensino, na medida do possível, também começassem em agosto, né? Ok? Entendi. Uma última pergunta, professor. Não, manda ver. Em questão a lista das ADNPs que vão passar, vai sair uma lista das matérias que vão estar em ADNP pública para todo mundo ou não? Pela resolução, eu vou colocar ela lá na página do curso. Eu vou mandar um e-mail, assim como eu mandei o e-mail, esse e-mail aqui convidando vocês, eu vou mandar esse e-mail dizendo todas as ADNP que vão acontecer.
E a eletrônica também tem o plano, a intenção de colocar, como o nosso curso também está vinculado ao departamento de eletrônica, eles também têm a intenção de colocar, talvez, lá na página do departamento. Mas ainda precisa uma definição mais clara nesse sentido. Que vocês vão ser informados, vão. O único problema é, você não pode se matricular, vamos pegar o exemplo ali do Luca, né, que acabou de perguntar, vai ter a DNP de uma disciplina que ele está cursando, mas não do professor que ele está cursando. Era outra turma. Então, oficialmente, o Luca, ele não pode pedir para ser matriculado na turma do Laércio, porque inclusive até tem esse detalhe, né? Imagina só a situação. O Laércio, de repente, teve lá 75% de alunos que manifestaram interesse de fazer lá o desenho de máquinas 2, porém, certamente ele teve aluno que ou não respondeu ou disse não. Então, cara, qual problema teria de o Luca ser transferido de turma, lá para a turma do Laércio, nesse período de ADNP? Bom, a resolução aí do COGEP não deixa. Ele diz que não vai ter matrícula aberta nesse período. Então, até meio bizarro dizer que a gente tem que... Eu, né, vou divulgar quais as ADNP que vão ter, só para você ficar frustrado, né? É que nem eu passar na tua frente chupando picolé, dizendo, tá uma delícia, mas eu não vou te oferecer. Sim, só que, professor, eu acho interessante, porque talvez aquela situação que você falou ali até acho que pro Luca, né? De talvez a gente pegar e solicitar para ser ouvinte, pelo menos, porque também, às vezes, ou não tem uma situação do projeto, mas pode também. Isso, mas é por isso mesmo que ela vai ser divulgada publicamente. E aí você se entende com o professor. Essa é uma jogada que dá para fazer, sim. Tá. Entendi. Tá bom? Tá certo. Obrigadão, professor. Nada. Continuando aqui o chat aqui, o Onari perguntou ali, as listas, elas são APS? Olha, a APS faz parte do nosso curso de engenharia mecatrônica. Quando o projeto curso foi feito, essas APS, elas foram previstas. Porém, quando o COGEP, a Prograde, eles divulgaram esse último regulamento didático-pedagógico, eles excluíram as APS. Então, oficialmente, se o professor quiser até chamar aquilo de APS, ele pode, né? Eu, por exemplo, tinha definido que na minha disciplina lá, especificação de robôs ia contar como se fosse uma APS. Mas isso aqui é irrelevante, tá? No fundo, o que o professor tem que dizer de fato é quais são os critérios de avaliação da disciplina dele. E desligou aqui. Ai, ai. Que coisa mais séria. Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr uma musiquinha aqui. Você tá mandando o aviso lá pro pessoal, né, Eric? Eu tô mandando lá que voltou. Então vamos só esperar 2 minutinhos aqui. Enquanto isso, vocês me xingam. Professor, só para o senhor se encontrar. O senhor parou lá foi respondendo para o Onari sobre as listas são APS, lá no 6 minutos e 41. Então. 6 horas e 41, isso. Então, não. Aí eu respondi que não, né? Isso, mas o senhor estava respondendo que não. Não, mas é que aí eu ia ver justamente quem tinha outra pergunta. E aí, só que aí caiu.
O senhor quer que eu vá falando? Quer que eu vá falando sobre o chat ali? Só para o senhor ir. Ah, então tá bom, Ó, Tá, o Sebastião postou aqui, ó. Você acha que retornaremos mais cedo? Teríamos maior cuidado sanitário? Cara, a coisa tá tensa. Bom, um dos perrengues é inclusive esse que a gente acabou de ter, né? Nada impede que o professor lá está tentando dar a sua aula e aí a internet cai. Tanto a do professor quanto a do aluno. O que é péssimo, né? Porque em princípio ele está falando, mas ou está, entre aspas, dando aula, e aí o aluno vai perder um trecho da aula. Até por isso que a intenção é que essas ações sejam gravadas. Bom, cara, respondendo ao Sebastião de forma bem direta, mesmo com os cuidados sanitários, olha, Curitiba, por exemplo, está em código laranja. Na verdade, até, de certa forma, alguns diriam que é um preciosismo do prefeito, mas eu acho que justamente o que eles estão tentando é resolver essa história o mais rápido possível. Se todo mundo tivesse fazendo essa quarentena direito, cara, a gente já estava voltando para as atividades. Acontece que aí as pessoas nem têm cuidado sanitário e nem ajudam, né, para que outros tenham. Vou contar uma historinha aqui, viu, Sebastião? Tinha um idoso aqui em Curitiba que ele estava fazendo confinamento e tava tudo certo com ele. Aí a família dele, lá no Rio de Janeiro, resolveu visitá-lo, porque o velhinho estava sozinho, etc e tal. A família lá do Rio trouxe, tinha um deles lá, pelo menos, estava com o Covid. Resultado, o velhinho adoeceu e morreu. O velhinho morreu semana passada. Foi até um caso aí relatado pelo prefeito. Então, essas são as pessoas não tomam cuidado. E aí elas não estão ajudando. Aí fica difícil, né? Pensa aí nessa família lá do Rio de Janeiro que visitou esse velhinho aí, o parente deles aqui em Curitiba. Olha, rigorosamente falando, eles mataram o velhinho. Mas pensa nas lembranças que eles vão ter, né? Putz, grilo, né? Mas esse é um problema sério sanitário que a gente está tendo aqui no Brasil. Se você for ver o noticiário, tem gente propondo a desobediência civil, ou seja, vamos sair e dane-se. As pessoas vão morrer mesmo. Cara, isso é um absurdo, mas essa é a nossa realidade atual. O Brasil aqui está confuso. Então, se você me pergunta quando que a gente vai voltar, não sei dizer. Na verdade, o melhor que dá para fazer é justamente tentar estruturar para achar saídas para essa situação aqui. Porque há, inclusive, o risco. A Unicamp, até para vocês estarem informados, a Unicamp já avisou que esse ano já as aulas não voltam mais. E que o vestibular deles vai ser em fevereiro do ano que vem. Ou seja, cara, nós estamos numa situação aqui surreal. E aí, se a gente não se organizar, professores e alunos, a gente só vai empurrar com a barriga uma situação que a gente nem sabe até onde ou quando vai durar. E esse é o Brasilzão, né? Esse é o Brasilzão. Por exemplo, até uma boa pergunta aí para ser mandada aí para quem é do DCE, para quem é do centro acadêmico. Pensa em quem se inscreveu pro
para ingressar na UTF-PR agora no segundo semestre. Tá? Até me fugiu o nome. Enfim, o cara se inscreveu. Você acha que, digamos, o cara vai ter o aluno que não vai começar a aula no primeiro período, nesse segundo semestre agora, ainda que ele tenha sido aceito na UTF-PR. Aí no primeiro semestre do ano que vem vai ter mais gente aceita, mas que também não vai conseguir. Ou seja, há uma chance de que quem entrar no primeiro semestre, aliás, nesse nosso exame seletivo aí, no segundo semestre agora desse ano, que ele só comece a ter alguma atividade no primeiro semestre do ano que vem. E quem entrar no primeiro semestre, segundo semestre, se Deus quiser. Porque eles sequer conseguem hoje responder ao TFPR se aceita, se continua ou não esse processo seletivo dos alunos. E detalhe, há o risco de se a universidade falar, estamos cancelando aqui os ingressos de alunos, o recurso que ela receberia referente a esses alunos também vai ser cortado. Então, cara, é o cachorro correndo atrás do rabo. Eu estou preocupado. Eu, como coordenador, estou preocupado. E aí, a melhor saída que eu estou achando nesse momento é essa do projeto de ensino. E tentar viabilizar da melhor maneira possível esses projetos de ensino. Tá? O que, diga-se de passagem, isso é um processo de aprendizado. Então, vocês, enquanto alunos, vocês vão ter um prejuízo. Vocês vão ter um prejuízo, por quê? Bom, veja só nossa reunião interrompida aqui. Esse é um exemplo de prejuízo, né? Porque, eventualmente, a gente estava com 50 e poucas pessoas participando antes, e agora caiu esse número. Aos poucos está aumentando aqui. Bom, chega de falar. O Eduardo Hungria. Pode falar. Ô, professor, tá me ouvindo? Me ouvindo? Beleza. Professor, não, só que você falou ali que de quando vai voltar a aula, né? Eu acabei de receber aqui de um amigo meu que o MEC divulgou que as aulas não vão poder voltar até 31 de dezembro. Saiu ontem, se eu não me engano. Presenciais, né, no caso. Cara, mas a questão é o seguinte: será que em março a gente volta, em fevereiro ou março a gente volta? Esse é o problema também. Essa é a questão. Cara, eu não sei te dizer. E aí, mesmo assim, tá, o MEC falou que não volta. O que, diga-se de passagem, é muito sensato. Aliás, alguém pode me dizer se o ministro caiu ou não? No início também tá com a corda no pescoço lá. Eu tenho que apagar essa parte da gravação. Brincadeirinhas à parte. Vai que eles usam isso aí depois. Alguém de vocês também tá gravando e manda isso lá pro Mac e diz: o cara tá falando mal aqui. Bom, a situação tá feia. Porque a gente não tem certezas. Então, nesse exato momento, se a gente... eu acho que a saída é, de certa forma, e é até o meu lado filosófico aí falando, mas é a gente se mobilizar para, por exemplo, vai fazer projeto de ensino? Vamos, então, tentar fazer esses projetos de ensino e, da melhor maneira possível, tentar fazer com que esses projetos de ensino evoluam para que, com isso, vocês, alunos, né, possam ter os conteúdos que vocês precisam ter sem nenhum prejuízo.
né? Eu espero que a partir de agora a UTF-PR, inclusive, mude a sua forma de pensar e agir. Quando eu digo UTF-PR, eu me incluo nela, né? Não estou apontando o dedo lá para a Prograde ou para o reitor. Todo mundo tem que se manifestar nessa hora. E aí tem aquelas metodologias ativas de ensino. No fundo, a gente tem que repensar as nossas formas de dar aula e de ensinar. E aí, essa situação aqui do Covid, ela já é um relato disso. E aqui o relato realista, né? Mesmo quando você pega lá Estados Unidos ou Europa, eles também estão tendo muita dificuldade com isso, tá? Essas dificuldades como essa que eu acabei de ter aqui, de eu cair fora da minha própria reunião, vocês podem ter certeza que eles estão tendo. O professor que eventualmente nunca pensou seriamente que ia ofertar essa forma de ensino, mas que agora ele vai ter que se preparar, né? Assim como vocês, alunos, vão precisar de alguma forma evoluir para outras formas de estudo. E esse é um debate que tem que ser coletivo. Não adianta eu falar, ó, é assim, ou a UTF-PR achar que é assim, ou você pensar, putz, então tá, então eu vou estudar em outro lugar. Que outro lugar que você vai estudar que não esteja enfrentando o mesmo problema que nós? Cara, até eu lembro lá do aluno aí que voltou no início aí do semestre lá do exterior, ela tinha encontrado namorado lá nos Estados Unidos, e aí eu perguntei, e aí, como que eles estão fazendo lá? Aulas virtuais, desde lá do começo do semestre. E eles também não sabem quando isso vai terminar, porque, diga-se de passagem, é só você ver lá em Nova York quantas pessoas estão morrendo lá, cara, aquilo ali é um absurdo, né? Sebastião? Opa, voltando um pouco ao assunto anterior, você estava falando que a gente poderia pegar também projetos de ensino de outros cursos, né? De outros cursos. Sabe que isso, inclusive, é uma possibilidade, sim. Aí eu estava pensando também se a gente também tem a possibilidade de fazer exames de suficiência para outros cursos, de disciplinas de outros cursos. Essa é uma boa pergunta. Em princípio, você pode. Porque aí você diz para matar lá como eletiva, né? Uhum. Essa é uma boa pergunta que eu vou encaminhar. Porque ela, de fato, ela faz sentido. E se, eventualmente, se a computação, digamos, no teu caso, né? Talvez você queira fazer alguma disciplina lá na computação, pode ser que você possa depois convalidar ela, fazer o exame de suficiência. Vou encaminhar essa pergunta adiante. Perfeito, então. Obrigado. Tá. Alguém mais quer perguntar? Perguntas? Quando voltarmos às medidas de segurança sanitárias mais vigentes ou mais rigorosas, ô faca tramontina? Bom, em primeiro lugar, tá. A questão é a seguinte. Vamos pegar. Eu não posso dizer sobre a minha bola de cristal aqui tá na revisão dos 50 mil quilômetros. Quando a gente voltar para as atividades presenciais, e eu não sei quando elas vão ser, quem está tendo isso aí, lá na Europa e nos Estados Unidos, eles estão ainda assim tomando medidas restritivas, tá? Então, digamos, uma sala lá que tinha
40 alunos, eles diminuíram para metade. Não sei se vocês chegaram a ver aí filmagens, né? Da Europa, por exemplo, em que eles pegam lá uma fileira de carteiras, tá vazia, e aí fica um espaçamento aí de carteiras. Aí você pensa em termos das nossas salas de aula, e muitas das turmas, as turmas ficam lotadas, né? Então, o que eu quero crer, e eu acho que é nisso que a gente deveria trabalhar, é que lá para o ano que vem, né, quando o colega de vocês, inclusive, citou a questão lá foi o Eduardo, se não me falha a memória. Saiu a notícia aqui do MEC que até dia 30 não vai ter atividades presenciais. Bom, quando elas voltarem ano que vem, muito provavelmente a gente ainda vai continuar com atividades não presenciais. Por quê? Porque pode ser que, ao retornar, a gente seja impedido de usar os tamanhos normais de turmas. Então, uma turma lá que hoje teria lá 40 alunos, 60 alunos, eventualmente vai ser reduzida para metade. Então, pode acontecer, provavelmente vai acontecer, de que a gente siga ofertando e a gente siga trabalhando na oferta aí dessas disciplinas, aí vamos usar o termo correto, né? Uma disciplina EAD estruturada. O certo seria a gente já começar a pensar nas disciplinas EAD. Veja que, obrigatoriamente, o curso tem que ofertar disciplina presencial. Agora, há uma grande chance de que lá no ano que vem, essas turmas tenham metade da capacidade. Então, ao invés de ter, sei lá, turmas de 25 alunos, que sejam turmas de 15, por exemplo. Então, vai ter aluno que não vai conseguir matrícula nessa turma presencial. Mas, se a gente conseguir avançar para ter turmas não presenciais, ou onde a gente disponibiliza o máximo de conteúdos via internet, aí você pega lá a tua disciplina, que tem, digamos, 4 aulas por semana, 2 dias, né? 4 aulas. Eventualmente o professor pode pegar e falar, então eu vou fazer 2 horas presenciais e onde o aluno vai lá para tirar dúvida, para, enfim, trabalhar em cima dos conteúdos da disciplina, e um tempo que seria não presencial, onde o professor, por exemplo, prepara a sua aula, grava essa aula, disponibiliza ela, e aí nesse tempo, essas 2 horas aí de atendimento, aí o aluno vai lá, assiste aquilo lá, e aí ele diz, opa, no minuto X lá, quando você falou tal coisa, você pode me explicar aquilo ali? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas enfim, a gente precisa avançar e pensar nessas questões EAD. Eric. Só colocar mais um negócio aqui pro pessoal, caso eles tenham mais pergunta depois, algum questionamento, alguma coisa. Pessoal, eu sou representante do colegiado, eu acredito que vai ter reunião, professor, não sei se vai ter reunião nos próximos dias, mas toda vez que tiver essas reuniões, algumas coisas, eu vou estar informando vocês, beleza? Uma das minhas responsabilidades é fazer um compilado do colegiado e passar para vocês. Eu acredito que lá no colegiado, na reunião do colegiado, a gente vai ter mais informações sobre esses projetos de ensino, que vai ter mais professores falando sobre se vai ofertar ou não, daí a gente vai conseguir, eu acho que, passar um pouco mais isso. A gente vai precisar ter uma reunião do colegiado essa semana, o Eric,
para justamente responder sobre essas ADNP, né? No fundo, o colegiado ele tem que aprovar a oferta dessas ADNP. Então, certamente a gente vai ter uma primeira reunião para bater o martelo, no fundo, nunca para dizer não, né? Mas para dizer, opa, vamos fazer. E aí, até eu me retificando aqui, eu pulei o Onari aqui. O Onari mandou uma pergunta, né? E os outros departamentos da MAT, da FIS, né? Como que eles vão ficar? Olha, felizmente, até uma notícia interessante, uma das disciplinas ADNP que vai ser ofertada vai ser Física 2. Tem um professor aqui de Física 2, a turma S15, né? O Guilherme Emídio, ele tá prevendo uma ADNP. Então, digamos, puxa, tem alguém aí que não está matriculado nessa turma S15. Nada impede que você entre em contato lá com o Guilherme Emídio, né, esse professor do DAFIS, e peça para assistir lá. Enfim, o mesmo comentário que eu fiz atrás lá para o Luca. Eu não sei se é mais ou menos por aí que você está perguntando, Nari. E sim, eu também estou pedindo para outros departamentos considerarem a oferta desses projetos de ensino, né? Professor, em relação aos processos seletivos de novos alunos. Pois é, Felipe, eu estava justamente comentando sobre o processo seletivo, né? Então, digamos, quem fizer o processo seletivo agora, e vai ter, né? Teria o ingresso de alunos agora no segundo semestre. No momento, a gente não tem nenhuma resposta da Prograde em relação a como que eles vão ficar. Eles estão correndo sério risco de quem fizer o processo seletivo aqui para o segundo semestre desse ano só começar a ter alguma atividade no início do ano que vem. Se você quer saber o que eu acho disso, eu acho bom você não saber. Eu acho uma merda. Eu acho puxa, é lamentável. Não sei se eu respondi aí você, ou Felipe. Ou se tem mais gente aí querendo perguntar. Opa, eu acho que tem, mas o chat aqui está avançando. É que ele devia correr aqui. Tá, então o Vitor pôs um comentário. Outros departamentos. Olha, em princípio, todos os departamentos deveriam se mexer, viu, Vitor? No sentido de ofertar, de uma eventual oferta de ADNP e também desses projetos de ensino. Em princípio, todo mundo do Campus Curitiba e da UTF-PR deve, né, se movimentar no sentido de viabilizar, né, atividades para os alunos. Tá? Como cada departamento vai fazer, aí eu já não posso te dizer, tá? Eu tenho conversado com o da MEC, eu tenho conversado com o da ELNE, né, que é a eletrônica. E nesses dois departamentos, da MEC e da ELNE, a gente tem tido reunião. Cara, vocês não acreditam a quantidade de reunião que eu tenho tido. Daria para ter dado um semestre inteiro de aula só em reunião que eu tive aqui. Tô falando sério. Em 2 semanas foram, sei lá, 20 horas de reunião. E essa semana vai passar das 10 horas de reunião fácil. Fácil. Então, sim, os departamentos estão correndo atrás para ofertar alguma alternativa para vocês. O Thiago Maverick aqui,
Ele está perguntando, existia a possibilidade de submetermos uma nova o quê? Você está aí, ô Thiago? Você poderia falar? Eu não entendi bem a pergunta lá do Thiago. Se você está se referindo a projetos de ensino, sim, nada impede que você entre em contato lá com o professor e peça, até por isso mesmo que eu tinha falado antes para vocês, né? Questionar os seus professores, as suas disciplinas, a respeito de se eles estão considerando ou não a proposta, né, de oferta de projetos de ensino. E aí, que isso é uma coisa interessante. Restrições graves que a gente tem nesse exato momento. Quando você tem uma disciplina de laboratório, então vamos pegar um exemplo, usinagem. Cara, não tem como ofertar usinagem EAD, né? Não tem como. Você não tem como usinar peça virtualmente. Agora, o professor pode sim, ou os professores podem sim disponibilizar materiais, por exemplo, para você fazer o exame de suficiência lá de usinagem CNC. Um exemplo, né? Porque isso seria uma coisa possível. Quando você faz um programa, você consegue fazer ele enfim, faz um arquivo de texto, manda para o professor, esse aqui é o programa CNC que eu estou propondo. E com isso ele poderia convalidar, por exemplo, ou te avaliar nos conhecimentos de usinagem CNC. Aliás, eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí, né? Perguntas, comentários. Eric, diga. Não, só deixar, eu acho que talvez uma próxima reunião seja para a gente, no colegiado, a gente pode pegar umas opiniões dos professores também. E a gente pode trazer isso para os alunos para mostrar, tipo, se as ideias estão batendo, como é que é. Eu acho que porque muito aluno não acredita que os professores estão tão perdidos quanto os alunos. E daí a gente consegue, eu acho que, trazer um pouquinho das duas realidades daí para uma próxima reunião. Em relação às ADNP, houve de fato, há professores perdidos nessa questão legal. Isso é verdade. Até por isso que eu tenho essa expectativa de que um número maior de professores, ou um grande número significativo de professores, oferte projetos de ensino. Ok? E aí eu me disponho. Semana que vem a gente pode fazer de novo. Para atualizá-los aí da situação. Semana que vem. Aí é com vocês. Eu, de qualquer maneira, vou oficializar, inclusive, os conteúdos lá da minha disciplina Programação de Robôs. Se ninguém tiver nada para fazer, pode fazer essa disciplina aí. Exatamente, ô Sebastião. Então, não que vocês sejam obrigados, né, mas se a gente eventualmente marcar lá um horário semanal aí para que eu possa atualizar, claro, ninguém vai ser obrigado a participar, mas aí pelo menos você pode ali trazer as tuas dúvidas, né? E inclusive as tuas frustrações, né? E se você tiver alguma sugestão viável, nada impede de a gente se articular nesse sentido. Tudo bem, então? Posso encerrar por aqui? Acho que é isso aí. Obrigado, professor. Acho que ajudou bastante. Não, nada. Gente. Não, de novo, pessoal, eu peço desculpas aí por essa situação. Na verdade, ninguém previu que essa pandemia ia ser tão grave.
e principalmente que ela fosse durar o quanto ela está durando, né? Então eu peço desculpas.